Paz do Senhor, igreja! Ó, nós aqui de novo. Quinto dia de campanha. Está acabando, né? E estamos aprendendo muito durante esses dias aí. Então, estamos muito felizes, porque Deus tem dado muitas condições para que a sabedoria do homem desfalecesse e a sabedoria do Senhor se resplandecesse sobre mim. Né? No culto de ontem aprendemos sobre dízimo, oferta, né? Que não é impulsório, não é impulsão que a pessoa tem que dizimar. É uma oferta individual a Deus e assim Deus ama quem dá com alegria. Bom, hoje nós vamos estar aprendendo uma coisa que não preciso passear na Bíblia, porque a Bíblia fala de muitas pessoas que jejuaram. A Bíblia relata de muitas coisas que aconteceu. Elias jejuou. A Bíblia diz que depois que ele come, ele fica mais 40 dias até Horebe. Moisés jejuou. Então, não vamos falar sobre detalhes de que pessoas que jejuaram, mas sim como fazer efeito o jejum e qual é o significado do jejum e também como fazer o jejum. Será que tem muitas pessoas que realmente estão fazendo o jejum de acordo com Deus? Primeiramente, eu quero dizer a todos os irmãos que agradecer a Deus, né? Os irmãos sabem muito bem que está sendo uma bênção, né? Deus tem me dado muita força para estar junto com os irmãos. O canal está diferente, porque todo dia está tendo vídeos, 2 vídeos por dia. E foi sempre um desejo meu estar sempre mais dando tempo para vocês. E às vezes eu ficava 1 mês, 2 meses sem postar vídeo, porque era muita viagem, às vezes a gente nem gravava e Deus operava demais. A gente fala, pô, por que nós gravamos? Que coisa linda que Deus fez. Como aconteceu na vigília, onde uma moça foi desafiar nós lá na vigília, e eu orei, ela ficou colada no chão, e aí muitas pessoas não acreditavam. Eu falei, olha, se tiver uma pessoa aqui que desacredita, tenta arrancá-la do chão. E foi daí que levantou 2 homens tentando arrancar a mulher do chão, ela ficou colada no chão. Aquilo ali foi tremendo, era para ser filmado. Mas já aconteceu já 3 vezes comigo isso, né? Eu vi que o diabo estava puxando o espírito dela para baixo e ela ficou colada. Bom, isso não vem ao caso do que nós vamos falar hoje, mas só para vocês entenderem. Teve até uma moça que postou no canal sobre a vigília que foi realizada em São Paulo. Ela ficou maravilhada e ela postou aí. Eu quero agradecer a Deus também os canais que estão compartilhando os nossos vídeos sem exceção nenhum. Muito obrigado pelo carinho, obrigado por tudo que vocês têm feito pelo Ministério Pastor Júlio Curas e Libertação, porque não é meu, é do Senhor, e nós estamos trazendo a igreja para a santidade de novo, para o temor a Deus. É isso, para isso que nós fomos levantados. Bom, irmãos, hoje vamos aprender então sobre o jejum, né? Qual é a causa do jejum, por que nós estamos vivenciando, né, esses últimos dias e está tendo muita hipocrisia, está tendo muito crente, vamos colocar assim, acomodado com certas coisas. E então eu quero sim, para que vocês entendam o que aconteceu, né, nas histórias bíblicas entre Deus e a criação sobre o jejum. Eu queria que vocês abrissem comigo, sem perca de tempo, no livro de Mateus, no capítulo de número 9. Mateus, capítulo de número 9. Eu quero dizer aos irmãos que nós vamos hoje aprender. O Espírito Santo, o da verdade, nos ensinará em toda a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Estou bem cansado, está tendo cultos, visitas. Ontem, 3 horas da manhã, nós estávamos expulsando demônios aqui na Holanda. Uma moça caiu endemoniada, um demônio muito feio. 2 legiões estavam no seu corpo. Mas graças a Deus, pelo nome de Jesus, ela está muito bem, está muito feliz. Capítulo 9 de Mateus, no versículo de número 14. 9, 14. Está escrito assim: Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João. Quem? Discípulo de quem? De João, sim, de João Batista. Dizendo: Por que nós seguimos João e jejuamos e vocês não? Os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam. Então quer dizer, só os discípulos de João Jesus, os fariseus e os seus discípulos não estão jejuando. E disse Jesus:
Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas? Filhos do quê? Do casamento? Enquanto o esposo está com ele? Dias, porém, virão em que lhes serão tirado o esposo, e então jejuarão. Até aí. E diz Jesus: pode porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão, igreja! Bom, irmãos, o que vamos aprender é simples. O jejum não é... O jejum significa abster de alimentação. Se você pegar no dicionário, qualquer dicionário do Brasil, você vai ver que o significado de jejum é abster ou por conta própria ou se privar por uma ordem. Então você está jejuando. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos acerca do jejum bem claro, que o jejum hoje é uma prática que os crentes esqueceram. Hoje nós estamos vivenciando dias aonde muitos que estão agora vivendo não têm costume mais de ler Bíblia e nem tampouco jejuar. É por isso que a igreja está cansada, abatida, está agora está cansada, abatida e também está chorosa. A igreja não está conseguindo aguentar a aflição desse tempo presente. Paulo estava com muita alegria, embora seja que Paulo jejuava, a Bíblia diz em Atos 29, Paulo jejuando, Paulo falando da graça de Deus, mas ele jejuava e ainda sentia aflição, ao ponto dele dizer para Deus que estava na fraqueza, onde Deus olhou para a terra e disse: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que eu quero dizer para vocês, Jesus está falando agora com os seus discípulos acerca desse fato. Olha, preste bem atenção. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sobre carne e espírito, tivemos agora recentemente um ensino sobre os prazeres da carne e os prazeres do espírito. Veja bem, irmãos, o que significa o jejum. O jejum significa sacrifício, separação para Deus, consagração, santificação. Por quê? O jejum, ele entra dentro do nosso culto passado, um dos cultos anteriores, que nós falamos da carne e do espírito. Naquela noite do culto até mesmo o vídeo estava apagado, porque estava à noite, escuro. Então ele entra dentro dessa área, porque o jejum é uma ferramenta espiritual para que a tua carne não entre em tentação. Muitos falam o jejum é bom para o seu lado espiritual. Não, não é bom para o seu lado espiritual no início. O jejum é bom para o seu lado carnal. Aí a carne se santifica e o espírito se alegra. Aí vem a alegria de Deus, que a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então vem ali dentro do homem uma alegria, uma constância, sensatez de graça, uma constância de alegria, para você saber que ele está vencendo o primeiro nível, que esse nível é importante. É importante esse nível para que todo ser humano venha guerrear nessa batalha carnal e espiritual através do jejum. O jejum, então, é a separação. O homem separado para Deus, o homem que se destacou a separação. Ele viu a sociedade e falou: não, agora eu não vou fazer minhas vontades mais. Dentro de mim tem um espírito que agora ele quer dominar o meu ser. Então a pessoa vai viver em espírito e vai destruir as vontades da carne, e a carne não vai ter mais força para vencer e nem pelo menos para ter decisões. Por exemplo, a pessoa vai fazer um jejum. Pastor Júlio, tá bom, já entendi o que é separação, que jejum realmente é uma separação, uma consagração, um tempo que você permite, você tira toda a permissão da carne e só deixa do espírito. Então bem, como que eu jejuo? Como que é o verdadeiro jejum? A Bíblia relata muito jejum de tolo, muito sacrifício de tolo. Então, o que acontece para os irmãos que eu quero dizer? Como é feito o jejum? Tem muitas pessoas que jejuam muito errado. Elas jejuam muito, oram e não têm resposta porque o efeito do jejum não está chegando a Deus. E como será que o jejum é feito onde eu tenho muito ensinado, as pessoas têm feito, têm sentido o poder? Por que, pastor Júlio, que você tem ensinado isso para as pessoas e elas têm sentido o poder? Porque é o verdadeiro jejum. Veja bem, para me ter todos os dons, sacrifício e tal, nós pegamos e ali jejuamos, oramos, né, para ter esses dons, os talentos, a aproximação de Deus. Então,
Veja bem, o que aconteceu? O jejum, muitas pessoas jejuam assim. Olha, deu meia-noite ou à noite, eu vou dormir, vou orar e vou oferecer um jejum. Não pode, não pode. É errado. Esse jejum você está fazendo erroneamente. Por quê, pastor Júlio? Porque quando você está dormindo, você não sente fome, você não sente sede. E como você pode falar que você sacrificou? Jejum se torna sacrificante. Jejum é sacrifício. Então, como que vocês podem dizer que foi tentado na madrugada? Como vocês podem que passaram o aperto, o estreito da carne, sendo que vocês estavam em sono profundo? Então, irmãos, primeira coisa, antes de vocês fazerem qualquer tipo de jejum, vocês têm que separar para Deus, sozinho. Não ficar batendo o pé e dizer, eu estou jejuando, estou em consagração, não. Se alguém perguntar, não quer comer, não, eu estou em paz, eu estou sem fome. Você pode falar isso, porque não vai ser mentira. Você ali está dominando, é o espírito que ele está perguntando para você, para o teu espírito, não está perguntando para a tua carne. Então você pode falar, eu estou sem fome, eu não quero comer, eu estou sem fome. Mesmo ainda a carne querendo comer. Você vai falar, eu estou sem fome, não é uma mentira. Você está no mundo espiritual, então você que domina. Pois bem, então a pessoa não pode oferecer. Primeiramente, como você deve fazer? Você deve dobrar seus joelhos. Primeiramente, antes de jejuar também, peça a todos os irmãos. Se não estiver falando com o teu irmão, se tiver encrenca com o teu vizinho, não jejua, porque isso é jejum de tolo. Não tem como nós separarmos para Deus se não obedecemos as suas leis. Não tem como separarmos para Deus se não obedecemos os seus mandamentos. Não existe. Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, mas ele disse, eu amo os que me amam. Então as pessoas que não amam Deus, ele não ama como ama os que amam. Ele só tem misericórdia. Muitas pessoas falam, Deus ama todo mundo. Mentira. Não. E nem todos são filhos de Deus, como diz em João, capítulo 1, versículo 12. Nem todos são filhos de Deus. Então, a misericórdia é a mesma coisa. Você tem um filho, você tem dois filhos. Um é obediente e um é desobediente. Qual filho vai ganhar mais atenção? Qual filho vai ganhar o primeiro presente? Qual filho vai ganhar o sorriso, vai tirar um sorriso do rosto? O obediente. Assim é Deus. Dentro da casa de Deus tem os obedientes e também os desobedientes. Então, os obedientes é os que Deus vai amar mais. Embora seja que você não vai deixar de amar aquele filho. É a misericórdia sua que faz amar ele. E mesmo ele sendo desobediente, porque você é teu filho, você não vai largar. Porque você foi misericordioso. Você não vai expulsar ele da sua casa. Assim é Deus. Você sempre tem que comparar Deus como um pai. E se você colocar no lugar de pai, você vai entender mais ou menos como Deus trabalha conforme pai e nós como filhos. Pois bem, então você separa para Deus, primeiramente, para ter jejum a Deus, você tem que ser proximidade de Deus. E para ter proximidade de Deus, tem que estar em obediência com o Senhor. Então, tudo bem, estou em obediência, já estou fazendo a palavra de Deus, vou estar agora em consagração com o Senhor, e agora vamos lá para o grande dia da minha separação do mundo e entrar na comunhão com o céu. Ok, então a primeira coisa a entender é que o jejum não se deve beber água e também não se deve comer nada. Moisés no monte, em Êxodo, ele não comeu e não bebeu. Jesus não comeu e não bebeu, né? Então muitos homens de Deus não comeu e não bebeu. Até mesmo Acabe fez o jejum, né? Que ele queria a vinha de Nabote. E ali a Bíblia diz que Jezabel chegou para ele estava sem comer, sem beber, fazendo jejum, né? Ele estava se separando ali naquele momento. Embora seja, irmãos, que nós temos que entender que o jejum é totalmente matar a carne. Totalmente matar a carne. A carne não pode ter poder naquele momento. Agora é o espírito. Deus é espírito ou é carne? Sim, espírito. É por isso. Então, se Deus é espírito, o jejum tem que ser espiritual, meu amigo. Minha amiga, o jejum tem que ser espiritual. Como podemos fazer um jejum carnal? Ok, então jejum, eu for dormir, pastor Júlio, eu oferecer jejum. Não é válido, irmãos. Isso é um sacrifício de tolo. Outra coisa. Posso tomar água? De forma nenhuma. Mas pastor, eu não consigo. O jejum começa a doer meu estômago, o jejum começa a doer minha cabeça, o jejum começa a sentir tontura. Sim, por quê? Porque isso é falta de oração.
Porque isso daí, quando o jejum é espiritual, a carne não sente nada. Porque é só o espírito, irmão, está dominando toda a carne. E o espírito não tem doença, não tem enfermidade. Quem tem enfermidade é a carne, não é o espírito. Viu, irmãos? Então é isso. Então vocês se separam para Deus e agora fazem. Ah, pastor, eu não consigo jejuar. Alguma coisa está acontecendo de errado na sua vida. Ou é que você não está lendo muito a Bíblia, você não está se separando para Deus na obediência. Então você tem que matar esse sentimento. E qualquer nada nos separa do jejum espiritual. O espírito é inabalável, a carne é fraca, o espírito não. Então quando você entra no mundo espiritual, o jejum seu, você sente fome, sente sede? Claro que sente, Jesus sentiu. Mas você consegue vencer, você sente que você consegue. Tem muitas pessoas que fazem jejum na carne e não conseguem vencer a hora da tentação, a mesma hora que Jesus sentiu a tentação no deserto, quando Satanás disse, transforma essa pedra em pão. Olha só que interessante. Quem é essas pessoas que não conseguem sentir? Quem é essas pessoas que não conseguem resistir? São essas daqui, ó, desse tipo de jejum que o Brasil tá cheio. A pessoa, olha só que... Ah, meu Deus, é cada coisa que não dá para entender. Olha que interessante. Nós vemos, irmãos, que as pessoas jejuam assim. Olha, eu vou acordar de manhã, vou falar, Senhor, ofereço jejum, e chegar meio-dia, na hora de comer, eu vou entregar. Ai, meu Deus do céu! Que jejum é esse, meu amigo? Que jejum é esse, meu povo? Aí fica fácil. Na hora de comer, eu entrego. Eu não quero passar por sacrifício nenhum. Eu vou comer, eu vou comer. Irmãos. Não, irmãos, não. Não é assim, não é assim. Nós temos que passar pelo sacrifício. Não há vitória sem sacrifício. Então você não pode jejuar desse jeito. Você tem que sofrer. A carne tem que ser abatida. A carne tem que ser abatida, irmãos. Viu, irmãos? Não é nenhum alimento, não é nenhuma água, é espiritual. O espírito não toma dessa água aqui, ó. Essa água aqui, ó. Quem bebe dessa água voltará a ter sede. Mas quem bebe da água que eu lhe der jamais terá sede. Porque se nele fará mananciais de águas vivas que saltarão para a vida eterna. A pessoa que fala, eu vou jejuar, mas eu vou tomar água, é porque ela não está ainda no espírito. Irmãos, vai por mim. Aí você fala para mim, mas e os rins, pastor? Olha, eu sempre fico 3 dias e também 3 noites sem comer, sem beber nada. Viu, irmãos? Então é isso. Nós ficamos e ali nós urinamos normalmente, não acontece nada. Deus está no domínio de todo. E Jesus falou assim, ó, esse pão que vocês comem, vocês pereceram, né, judeus? Mas agora eu sou o pão vivo, quem come de mim terá vida eterna. Então nós temos que entender que agora, quando a gente entra no Espírito, nós estamos tomando somente da água e comendo do pão, mas não dessa água aqui. A água que Jesus falou, vem quem tem sede, venha, e de graça darei, de água da vida eterna, quando ele diz em João 4 para a mulher samaritana. Então é isso. Então vocês têm que se esforçar. Não adianta. Eu jejuei até ali porque eu não aguentei mais. Poxa, você não aguentou porque você não tem vida. Tem que entender essa luta, você tem que ter vida com Deus. Você tem que mostrar para Deus. Se não façam sacrifícios que vocês não aguentam. É tão triste quando a pessoa fala que vai fazer algo para você e ela faz pela metade, né? Assim também é Deus. Faça com amor, fala, eu estou em bem espiritualmente, vou jejuar a Deus. Então é isso que Deus quer, viu, irmãos? É isso que Deus quer, né? É que você jejue em espírito para que a sua carne não venha desfalecer, né? Então não se deve beber e nem comer. A Bíblia diz que muitos homens fizeram o jejum de não comer e não beber, nada. Separação total a Deus. E é isso que nós temos que entender. Tem muitas pessoas que jejuam, vamos colocar assim, a pessoa jejua para receber dons. Poxa, jejuei para receber dons. Irmãos, é
É básico. É interessante. Porque quando você está jejuando, você está matando a matéria carnal. E agora o espírito está mais aceso em você. É muito mais fácil receber dons também através do jejum. O jejum serve para muitas coisas. Mas o que nós temos que entender que o jejum serve é para Deus nos alegrar de nós, para nós separarmos, assim como o ano e também os dias sabáticos dos judeus era para Deus. A separação ali. Então, nós temos que fazer isso, irmãos. Nós temos que separar total para Deus. Não vai morrer, você não vai morrer. Você vai sentir uma tontura? Repreende. Fala, carne do inferno, estou aqui agora para em espírito, e o espírito é do céu. Você nunca pode amar essa carne, viu, irmãos? Por isso que a vaidade é pecado, a gente sempre prega com vaidade. Você não pode amar a carne de forma nenhuma. Não ama essa carne não, ó. Isso aqui você não pode amar. A Bíblia diz que ela é corrupta, não deixa ela andar em espírito, viver em espírito, igreja! Aleluia. Então é isso. Jejum é ótimo. Deus ama quem jejua, quem lê a palavra e quem ora. Meu Deus, é tremendo o que Deus faz através de um jejum. Eu tive uma experiência que eu estava jejuando e aí o Senhor falou comigo, tem que jejuar. E eu falei, e a Camila falava, quando o Júlio jejua muito, assim, 3 dias, alguma coisa vai acontecer. E era verdade, irmão. Era verdade. Eu estava jejuando ali, e aí Deus falou assim, agora acabou o jejum, me dá o jejum que você fez, eu precisei entregar para Deus. E aí Deus falou, volte para a rua de trás. Volte. E ali eu volto para a rua de trás, eu falei, o que eu vou fazer aqui? Aí passou uma senhora, entrou numa casa toda fechada. Ele falou, agora vai lá e entra naquela casa. Eu falei, mas eu não conheço ela. Quando eu bati, ela abriu. Coloca as mãos no ouvido dela. Eu coloquei as 2 mãos no ouvido dela, começou a estralar. Tá, 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 tá. Ela era surda há 23 anos e voltou a ouvir. E ali foi através do jejum. Que coisa tremenda, porque Deus me preparou para combater o mundo espiritual. Então, Jesus ele estava falando que o jejum é tão importante para a nossa vida, que os discípulos falaram, olha, tentamos expulsar o demônio, não saiu. Olha, essa casca de demônio só sai com jejum e oração. Interessante. Pastor Júlio, então tem demônio que não sai? Sim. O que está acontecendo nos dias de hoje, eu vou sempre ter uma repreensão nos meus ensinos, não sei porque Deus sempre faz eu acordar para as coisas. Vamos colocar assim. Vocês têm visto aí no YouTube, pessoas, cai um monte de demônio, né? Vai pombagira, aí a pessoa cai, vai trancar a rua, aí cai, a pessoa vai cair num monte de gente, Aí o que acontece? Tem pessoas ali, às vezes o pregador não está em jejum e oração, e tem pessoas ali que os demônios não saiu. E na verdade, isso não é libertação, isso daí é manifestação. Aonde não prega a verdade, não tem libertação. Não mente, não vem mentir para mim, viu? Esses derrubadores de demônios aí, que você libertou a pessoa porque manifestou. Não é isso. Não é isso. Se a pessoa não conhecer a verdade, ela não é liberta. Quem liberta é a palavra de Deus. Ali nós estamos amarrando o valente. Que na verdade, viu, pastores? O certo do culto não era os demônios cair depois do culto. O certo era cair antes. Porque Jesus explicou. Não tem como nós entrar na casa do valente se não amarrar o valente. Então nós tínhamos que orar por libertação, cair, aí eles cultuar nós. Assim que eu estou fazendo hoje, e eu aprendi com Deus isso. Eu estou orando por todos os enfermos, os irmãos têm visto isso, quem tem visto o nosso trabalho aí nas igrejas. Então nós chamamos os irmãos e ali os demônios caem, as pessoas são curadas e elas assistem o culto livremente e saem totalmente tomadas pela glória de Deus, porque ali agora vem a verdade. Então se você não pregar a verdade para as almas, ficar pregando, e Deus vai abençoar a tua vida, e receba, Deus, isso aqui tem. Tem um irmão que só fala de que a macumbeira fez uma macumba, que a macumbeira fez isso, e às vezes a pessoa cai, né? E ninguém repreende a pessoa. Olha o shortinho que você tá aí. Você caiu em demônio, não é o short que você tá vivendo. Não adianta. Se a pessoa cair endemoniada no chão e você não explicar para ela por que o demônio tá agindo na vida dela, por causa do short curto, por causa da maquiagem, por causa da vaidade, da sensualidade, a pombagira tá dentro do corpo dela. Tem que ensinar para as almas a verdade. Não adianta fazer. Aí o irmão vai, o que ele faz? Ele pregou, ele catou o dinheiro da oferta da igreja, ele pegou o dinheiro, o que ele faz? Ele vai viajar para outra igreja, porque está bem agendado. Vai viajar, aquela pessoa que caiu na igreja, voltou 7 demônios pior que eles, os que caiu. Volta para lá e vê para você ver. Volta para lá e vê quantos demônios
voltaram para o corpo daquela pessoa. Viu, irmãos? Então, é isso. Ela não foi liberta porque não teve o caminho, não ensinaram o caminho. E quem é o caminho, igreja? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade. A verdade tem que ser pregada, doa quem doer. E a vida. E assim prega a verdade em jejum, obediência e oração, santificação a Deus, que os demônios vão obedecer vocês. Eles vão olhar, eles vão ver que não tem como bater contra este servo. Esse servo está tomado de santificação e separação. Então, irmãos, vamos retomar agora e vamos fazer com que o jejum seja santo a Deus, viu? Não fazendo como os fariseus fazem, viu? Não vamos começar a fazer diferente. Vamos passar, sim, pelo almoço, a feijoada do domingo, da quarta, em consagração. Não vai comer? Tá muito bom o frango. Levanta a mão para cima. Você não sabe o que eu tô comendo. Essa comida perece. Mas a comida que eu tô comendo tá tão gostosa que ela está vindo, Nagashebe, Negai, diretamente do trono de Deus. Aleluia. Deu arrepio aí? Eu senti aqui o pão descendo sobre a minha cabeça. Aleluia. Engraçado que é tão gostoso de entender que a Bíblia diz que Jesus estava no deserto e depois que ele passa o deserto, os anjos descem com uma ceia do céu e dá de comer a Jesus. Ali já era a ceia que Jesus estava comendo, já era da terra. Assim como Deus, mas como Deus vai tirar coisas da terra no céu? Não sei explicar, só sei que aconteceu isso lá no Êxodo. Caiu carne do céu e pão também. Então é isso. O Senhor sabe tudo e tem poder para todas as coisas. Irmãos, então é isso. Jejum, consagração. Lembrando bem, Pastor Júlio, eu vou jejuar no meu trabalho. Começa a trabalhar ali. Eu já trabalhei pegando 40 quilos nas costas e jejuando. Fiquei 3 dias trabalhando, jejuando só 40 quilos. Quando chegava na água, no bebedouro assim, eu enchia o copo, todo mundo tomando, minha boca seca. O Espírito Santo falava, você está em jejum. Eu largava o copo assim, irmãos. Nossa, irmãos, eu falava, meu Deus, eterno. Meu Deus. Aí eu voltava para carregar mais 40 quilos de ração, que eu trabalhava numa empresa de ração. Era muito forte. Mas Deus, depois que eu passei isso aqui, nossa, Deus operou demais. Olha só que interessante que eu quero falar para você. É isso, outra coisa, jejum. Quando você jejuar, que é bom para você acompanhar o jejum, Ó que gostoso. Isso aqui é uma delícia, irmãos, quando você está jejuando. Irmãos, imagina. Isso aqui, irmãos, tá cheio de chocolate. Olha, irmãos, chocolate. Olha, irmãos, olha. Olha o cheirinho, ó. No jejum, ó. Como é gostoso comer isso aqui no jejum. É bom demais. E olha que interessante que esse prato aqui, ele não precisa, ele é tudo misturado. Sai água e pão aqui. Que delícia. Olha só que gostoso, irmão. O teu prato não é aquele branco nem garfo colher. Agora é isso aqui, ó. E também, no jejum, eu dou a dica. Não fique conversando muito. WhatsApp, fora. Não, quer conversar comigo? Liga. Fala, amanhã não posso falar mais sobre o WhatsApp, eu não posso falar amanhã eu estou ocupado. Mas o que você fazer? Não, eu vou fazer alguma coisa que só pertence eu e Deus. Amanhã eu não posso falar. Amanhã é dia de separação, eu não quero. Então é isso. Vocês têm que entender isso daí. Tem que ser separado, tem que ser totalmente transformado para que o Espírito Santo venha se agradar de vocês. Vocês têm que se esforçar, irmão. Esforce e tenha bom ânimo. Tem que se esforçar. É isso. Se não tiver esforço, irmãos, Jesus se esforçou. Então tem que ter esforço também da parte de vocês. Vocês têm que se esforçar ao máximo. Quer entrar no céu? Como eu digo, não vai ser fácil. Não é todos que vão ter a oportunidade de estar naquele último dia, juntamente nos ares com o Senhor. Então é isso. Eu peço a vocês que vocês se esforcem. Tenha pelo menos aí por dia 2 dias de jejum. Se for fazer jejum até meio-dia, irmão, nem faça. É hipocrisia isso. O teu pastor está ensinando isso para você? Pelo amor de Deus, que pastor é esse? Então,
Não faça, irmãos. Não faça, né? Faça um jejum que seja completo, bom para Deus. Tá, como eu devo fazer para oferecer o jejum? Você vai, como eu disse, separado, né? E agora você vai pegar o jejum e dizer ao Senhor, Senhor, desculpa, irmãos, minha garganta, muita pregação. Você vai dizer assim, Senhor Jesus, eu estou nesta hora com a minha vida toda cheia de pecado. Sou um pecador miserável, não mereço, ó Deus, a tua misericórdia, mas o Senhor foi amoroso e me deu a tua misericórdia. Sou um pecador que já estava condenado ao Hades e à condenação eterna. Mas eu vim aqui nessa hora, com todo o meu coração e humildade, para oferecer a Ti um sacrifício e uma separação. Senhor Jesus, por favor, Tu aceitas, mas assim farei, para a glória do Teu nome. Acabou, fez o jejum, a hora de entregar. Dobrou os joelhos, não estipula horário. Também não façam isso. Eu vou ficar até às 7 da noite. Não. Estipulam dias, mas não horários. Porque, sabe o que vai acontecer? Já aconteceu com você que está me vendo aí, eu tenho certeza disso. Viu? Olha o que aconteceu. A pessoa fala, eu vou jejuar até às 10. Aí chega lá para 9h30, ela está naquela prova, ela fica olhando o relógio. Meu Deus do céu, não vai dar 10 horas? Meu Deus, 10 horas. Nem 10 horas, não dá 10 horas, não dá 10 horas, não dá 10 horas. Viu? Ai, não dá 10 horas, não dá 10 horas. Então aí ela vai ficar fazendo o quê? Ela vai pegar e vai ficar presa no horário. Viu? Vai ficar presa no horário, né? Então os irmãos têm que entender esse fato. Esse fato. Ao contrário que os irmãos vêem na Bíblia, teve um homem que fez um jejum diferente, que foi Daniel. E Daniel, ele fez uma diferença porque, na verdade, ele não queria... O jejum de Daniel não foi esse jejum que nós estamos falando, viu, irmãos? O jejum de Daniel, ele comeu só saladas, né? Mas por quê? Porque para ele não se sujar com a comida do rei, porque foi ali um mandamento de Deus. Então Daniel se separou. Ele se separou, mas ali ele fez. Mas foi um jejum que foi direcionado por Deus, de uma forma na hora do precisa do momento. Então era necessário aquilo acontecer, para que lá depois do jejum eu falasse assim, poxa, comeu só isso e está mais bonito do que os babilônicos? Ele comeu só isso, então já para falar que comeu uma comida que veio da parte de Deus e que não foi dos babilônicos. Então foi para isso que Daniel se colocou em comida. Amém? Vamos lá. É isso que eu quero falar para vocês. Na hora de oferecer, dobre o joelho e diz, Senhor, muito obrigado. Senhor, eu estou aqui porque eu senti agora no meu coração que é a hora de entregar. Aqui está, Senhor Jesus, aí você pega a tua mão e eu faz assim para o céu e diz, toma, Senhor, esse sacrifício é teu, para a honra e a glória do teu nome. Muito obrigado por ter ficado comigo esses momentos que estive no mundo espiritual. A carne cessou, o mundo cessou e a minha alma se engrandece diante do Senhor. Pronto, já era, acabou, entregou a Deus, o efeito vai vir depois. É isso, mas bom era que todos os homens jejuassem mais de 2 vezes por dia. Bom era para os homens jejuarem muito mais de 2, 3 vezes, viu, irmãos? Então, é isso que eu peço a vocês. Jejuem na direção de Deus, jejuem na motivação do Espírito Santo. Separando, viu? Saiam para a rua. É bom sair para a rua? Poxa, preciso do mercado, estou em consagração. Não é bom. Se tiver a opção de alguém ir, que vai as outras pessoas. Porque no mercado você vai ver a menininha de short curto, você vai ver bagunça, você vai ouvir os baile funk, aquele sonzeira na rua. Era bom que não, mas se não der, vai em espírito, fecha o olho para tudo, vai ser porque ali você está passando pelo vale da sombra da morte, porque você está em jejum e os demônios estão tudo na carne e você está em espírito. É capaz de pessoas caírem endemoniadas quando olhar para você. O mundo espiritual e o carnal é totalmente diferente.
Amém, igreja! Glória a Deus! Aleluia. Irmãos, eu quero dizer a vocês, muito obrigado, né, por esse ensino maravilhoso. Jesus, que foi tremendo mesmo, deu para a gente entender. Foi assim, irmãos, que Deus se agradou de mim. Então a gente ensina aquilo que foi agradável a Deus para os irmãos. Então, cuidado, irmãos, com esses profetas de hoje. Eu acho uma coisa engraçada. Eu queria até perguntar uma coisa aqui. Não tem como, em todo culto que nós fazemos e ensino, sempre Deus tem que, né, esbofetar o pecado, né? Porque os pastores de hoje não estão jejuando por quê? Obreiro, por que você não jejua? Por isso que não está caindo mais demônio na tua igreja. Eles estão cultuando, batendo palma, pregando, cantando dentro do seu ministério. E outra coisa que eu queria falar. Eu não sei, eu estava pedindo discernimento a Deus. Alguém de vocês que estão agora aí, já viu isso aqui, ó? O irmão vai na igreja, te cumprimenta. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor, irmãos. Com uma voz tranquila. Mas quando chega no altar, e Deus vai falar! Eu estava vendo aquilo, eu falei, por que esses pregadores, quando chega lá em cima, muda a voz? Eu falei, deve ser demônio. Não é possível um negócio desse. É carnalidade. Para que mudar a voz? E aquela coisa, para, irmãos. Irmãos, o que é pregar? O que é pregar no Espírito? É anunciar que Jesus veio ao mundo e agora é a hora de vocês se converterem. É hora de vocês se converterem. Eu vi um pastor falando assim, quem não paga ninguém vai estar no inferno. Quem não sei o que tem, vai estar lá no inferno. Ele falou que um monte de gente vai estar no inferno. E esse pastor cobra para pregar. Ele não falou dele. E quem cobra para pregar vai estar no inferno também, viu, varão? Viu? Vai estar no inferno também. É bom falar para os outros e sair um pouquinho, né? Ah, eu não. Ele falou assim, olha, quem prostitui vai estar no inferno. Quem isso? Vai estar no inferno. E esse pregador, eu preguei junto com ele. Ele cobrou R$1.500, ficou no hotel enquanto eu fiquei dentro de uma casa humilde. E ele falou assim, quem é isso? Vai estar no inferno. Quem é aquilo? Vai estar no inferno. E quem cobra não vai estar no inferno, não. De dado foi graça, de graça foi dado, de graça recebeste, meu amigão. É por isso que eu digo para os irmãos, não é porque eu prego contra o pecado que eu vou para o céu. Não é porque eu vejo anjo que eu vou para o céu. Se eu vejo anjo, não significa que eu vou para o céu. Não é porque eu fui para o inferno arrebatado, para o céu arrebatado, porque... Não é porque Jesus fala comigo que eu vou para o céu. Vocês estão entendendo? Olha a gravidade disso. Não é todos que vão herdar o reino do céu. Por que isso não me dá a condição de ir para o céu? Porque eu estou sendo desobediência no menor versículo da Bíblia. Então, tome cuidado, jejuem para que vocês possam se santificar de verdade. Então, tome cuidado, viu? Orem, jejuem bastante. Jejum vai ser muito bom para vocês estar, né, na vida espiritual, né? Então, muita gritaria hoje. Nunca vi tanta gritaria assim, que é coisa feia. Se vocês pegassem como Jesus ensinou no templo, ele abriu a Bíblia em Isaías e ele disse assim, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas. Não gritou nada, não fez nada. Os pastores hoje querem descer a lenha na igreja, mas as mulheres não dão exemplo, os filhos não dão exemplo, a casa não dá exemplo, ele mesmo não dá exemplo, e é assim que está acontecendo. Jejuem para que ninguém vos engane, porque quem está em jejum
Não deixa de se enganar nada porque está no Espírito. E aí o Espírito testifica todas as coisas, a Bíblia diz. Amém, igreja? Glória a Deus, igreja! Glória a Jesus. Então, lembrando, renunciai tudo. Buscai primeiro a Deus, santificai e obedecer para depois jejuar, para que o seu sacrifício não seja de tolo. Amém? O jejum tem que ser, a Bíblia diz, para os discípulos. Você viu aí que nós lemos, né? Veio o discípulo de João Batista e disse, poxa, por que os seus discípulos jejuam? Ainda, eles não jejuam, mas vão jejuar, porque eu vou subir. Viu? Então, ele subiu e agora é necessário que nós jejuamos, para estar sempre junto com o noivo Jesus, o Salvador. Glória a Deus, igreja. Aprenderam bem? Foi ótimo o ensino? Para mim também foi maravilhoso. Fiquei muito feliz mesmo, né? E estou muito feliz de muito... Nossa, irmãos, é coisa linda. Muitas pessoas têm voltado para Jesus através desses ensinos da campanha. Olha só, lembra que eu disse que Deus me revelou da campanha? Ó, é o 5º dia. Mais de 300 pessoas voltaram para Jesus. Mais de 300. Você sabe o que é isso? A campanha do ensino foi fundamental para eles. Porque eles viram que eles estavam enganados e era necessário voltar ao primeiro amor. Amém? Então é isso. Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo fale melhor aos vossos corações. Vocês que querem falar, o vídeo demora um pouco para chegar no YouTube para os comentários. Dá um comentário, eu estou respondendo alguns comentários em 5 minutos, eu fico lá. Depois eu não posso ficar mais, porque eu não posso ficar, nem ao menos, não é eu que respondo e-mail, é a minha equipe. Então, lá no Brasil que eles respondem, estou respondendo lá. Então, façam isso. Façam todo o caráter certinho, né? Quero agradecer a Deus por todos vocês. E também mandar um abraço para a igreja de lá do Jardim Passorama de Campinas, que eu estive lá, foi uma bênção lá, um demônio tentou ir contra o nosso ministério lá, mas caiu por terra. E eles me deram muita cesta básica para a gente comer, sair lá com o carro cheio de cesta, fralda para o meu filho. Muito obrigado para os irmãos. Deus abençoe a todos, jejum e oração. Ficam na posição que Deus mandou, não saiam. E ó, acabando esse ensino, quero ver você jejuar, hein? Amanhã não tem conversinha não. Eu quero, o pastor Júlio tá dizendo para as suas ovelhas, eu quero ver seu jejum. Eu quero que vocês, no culto que vem agora, amanhã, fala, pastor Júlio, eu jejuei, nossa, estou sentindo tão bem. Eu quero que vocês falem na descrição, tá bom? Amo vocês, tá? Um forte abraço. Amo vocês mesmo de coração, de verdade. Deus abençoe vocês grandemente. E eu não tenho como agradecer, né? Eu louvo a Deus por estar com vocês, como um guerreiro forte, valente, né? E para estar aqui defendendo a verdade, onde a igreja papou a verdade e colocaram a igreja em mentira. Dependendo de mim e dos ensinos que vier a mim, vocês irão para o céu. É para lá que Jesus quer que vocês vão, tá bom? Não sou dono da razão, mas eu sei quem guia a minha vida mansamente e humildemente com sabedoria e poder. Então eu quero dizer para vocês que eu amo vocês e que Deus abençoe. Ficam na paz, ficam na paz. Glória a Deus, igreja! Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Fica na paz. Um grande abraço. Pastor Júlio, amo vocês. Tá, vamos orar. Vamos orar. Fecha os teus olhinhos aí. Você vai sentir uma presença gloriosa agora. Vocês vão sentir um toque agora especial. Pode fechar teus olhos. Poderoso Jesus, eterno Deus. Muito glorioso foi a sua glória. Tu desceu sobre os céus e colocou em nós, ó Pai, a aptidão da sabedoria dos céus. O jejum, Senhor, que é tomado, ó Pai, em sacrifício e obediência a Deus, está sendo hoje divulgado através da minha alma. Para as ovelhas, ó Deus, que estão aí cansadas, abatidas, e que ainda não tinha esperança de entender a maior forma possível, melhor forma de entender o que o Senhor agrada e não agrada. O sacrifício de tolo nesta tarde foi caído por terra e saiu diante de nós em sabedoria ativa dos réus. A sabedoria, o sacrifício veio agora como sacrifício suave, um cheiro suave às suas narinas. Porém, estamos aqui para matar as concupiscências, as vontades da carne e revivificar o espírito acima
diante da face da terra e acima de qualquer pecado. Eu oro agora por essas almas que estão me ouvindo, almas que estavam cansadas, atritas, angustiadas, e acordaram tristezas nos seus corações, agora estão sentindo agora o pão do céu, estão sentindo a água do céu, que está agora tomando a sua alma e fortificando, Senhor, o teu espírito. Pai eterno, assim eu te agradeço por todos eles, e dai paz, em nome de Jesus. Assim, opera, Senhor, no câncer, opera também no paralítico, opera também no cego, no surdo, no mudo, opera como tem operado através da minha vida, em nome de Jesus. Ficam na paz, igreja. Deus abençoe, amo vocês, ficam na paz e até amanhã, hein? Fica na paz, ótimo ensino, glorifico a Deus, fica na paz.